É muito interessante. A gente foi criada num foco muito do trabalho, de fazer bem feito, de lutar pelo... Parece que é uma piada, parece que é... Mas não é. Quem convive lá dentro sabe disso. Entendi. E a geração está vindo. E aí criamos a Lu, né? O Frederico criou a Lu. E aí começamos a entrar no... Então, nós somos uma das poucas empresas que nasceram física e é tão digital como nós somos. Porque nossos concorrentes já nasceram digital, né? Os concorrentes hoje. E você vê que as lojas físicas sofreram muito fora do Brasil. E nós fomos uma das... que nós começamos muito cedo. O Frederico enxergou isso muito cedo e veio montar o primeiro site nosso. Então, ele ficou no e-commerce, muito só no e-commerce, depois, mas acreditando muito na loja física. E hoje nós temos 1.250 lojas físicas e elas são uma mistura. Você compra na internet, recebe na loja física, reclama na loja física e cada vez a gente está fazendo ela mais digital e mais física. E hoje você vê que os sites que começaram só físico, só digital, estão partindo para ter loja física diferente, mas estão partindo. E assim, toda essa atenção à tecnologia, como você disse, ainda bem que veio bastante cedo, porque aí deu para estar preparado para quando veio a pandemia, por exemplo. Então, foi interessante, porque quando veio a pandemia, eu falo muito isso. Como você não pode... A gente já tinha 50% da nossa venda também no digital. Nossa. E se a gente tivesse ficado só nisso, o Brasil é muito startup. O brasileiro tem um espírito... Olha você aí. Ele tem um espírito de startup que é impressionante. Uns 6 meses antes do digital, eu tenho um Instagram, que eu nunca fiz força, mas tem bastante seguidores. Eu comecei, puxa, eu vou entrevistar pessoas que já era antigo e que estão usando Facebook na época, que estão usando outras coisas. Aí eu comecei toda segunda-feira a entrevistar pessoas, uma loja da minha cidade que já usava o Facebook, uma cabeleireira que já usava, e fiz 10 entrevistas. Quando foi na frente dos 10, eu falei, puxa, isso vai demorar muito a chegar. Pensei, porque estava muito distante. E o Magazine Luiza sempre ali. Quando a gente começou a pandemia, a gente estava muito na frente de muita gente. Só que o mais bonito da equipe, eles não pararam nisso. Eles ficaram, eu acompanhei, porque estava todo mundo nas casas, a gente foi para uma fazenda nossa. O Frederico, eles não trabalhavam, eles criaram o parceiro Magalu. Então, em 17 dias de noite, aquelas pessoas que ficaram em casa sem emprego poderiam entrar no nosso site, escolher os produtos e criar o seu parceiro Magalu. E apareceram 600 mil pessoas. Nossa, uma galera. E agora eu te respondo, se eles tivessem parado naquilo, o mercado rapidamente acompanhou. Eu conto que uns 6 meses antes eu falava, isso vai demorar uns 10 anos. Com a pandemia, nos acompanhar naquilo que a gente já tinha 50%, foi muito rápido. A gente tem que valorizar esse perfil do brasileiro. Não sei se você está conseguindo me acompanhar, não sei se todo mundo está me acompanhando. E, de repente, em 20 dias, eles criaram o parceiro Magalu. E foi uma coisa muito bonita, porque nós passamos a ter 600 mil vendedores de casa. Nós passamos a ter gente que falava, puxa, com esse dinheiro eu estou sustentando a minha família. Nós passamos a ter, falou, eu consegui acabar minha faculdade. Então, isso foi muito bonito. Então, o que eu achei muito legal da equipe de tecnologia, que eles não falaram, puxa, nós estamos na frente de todo mundo, agora nós vamos nadar de braçada nisso aqui. Lógico que assustou muito. No primeiro momento, todo mundo achou que ia ser um fracasso, e foi uma época que mais vendeu. Mas, mesmo assim, eles foram inovar. Então, eu falo que a inovação e o atendimento é as duas coisas que estão diferenciando um profissional e uma pessoa. Você tem que estar aberto para isso, né? Então, isso é um caso real. Isso foi em 2020. 2020, né? A hora que começou a pandemia, né? 2020 ou 2019? Foi por aí, foi 2019, por aí. Mas me conta uma coisa, quando é que pra você, tu sentiu que as coisas estavam dando certo para valer? Você tava... Mas é interessante, eu nunca acho que dá errado. Sabe assim, eu acho que eu recebo momentos muito difíceis. Momentos que você tinha inflação todo dia, maior, que você tinha que... Assim,
Eu sou de uma... Tu viveu isso tudo. Eu vivi tudo, todas as crises. Eu assumi, daí 6 meses o Collor tirou dinheiro de todo mundo. Eu morava no interior, cheguei aqui em São Paulo, Oscar Freire, Avenida Paulista, parecia que tinha tido um terremoto, não tinha movimento. Então, assim, todo o dinheiro do brasileiro congelado. Congelado de todos os clientes. Os jovens de hoje não sabem disso, mas era 50 mil cruzeiros, 50 mil na época, cruzeiro que ficou no banco nosso, das empresas todas. Então, assim, para mim, essa crise foi uma terrível, né? Você imagina uma empresa começando a crescer, a sorte é que a gente cresceu primeiro muito na nossa região. A gente cresceu primeiro na região do Triângulo Mineiro. Ribeirão Preto, que era uma praça competitiva, a gente entrou depois. Estou falando, não depois da pandemia, estou falando, a gente entrou em 1980, a gente começou de Araxá, Uberaba, Uberlândia, Araguari, cidades menos competitivas. Para depois, acho que em 87, 88, entrar em Ribeirão Preto, com 3 lojas de uma só vez, que era assim, uma coisa entrar com 3 lojas numa cidade de uma só vez para nós. Então, assim, quando veio, a gente sempre foi muito criativo nas coisas. Nós criamos uma liquidação em janeiro que era ruim, fez 32 anos. Foi quando o Ricardo começou com a gente. Foi para dar cobertura na liquidação. Aquela que vende abre mostruário. Não, e que abre de madrugada, 5 horas da manhã, né? Abria. Então, assim, a gente fez todo um trabalho e passou a ser o calendário do Brasil, janeiro. Foi tu que inventou isso? Foi nós que inventamos, há 30 anos, lá em Franca. A gente, por que será que uma loja vai abrir às 5 da manhã? E aí, quando você começa a criar coisa nova, todo mundo começa a falar, isso não vai dar certo. E aí, então, eu fui criada, eu sou filha única, minha tia não teve filho, eu sou Luísa por causa dela, mas eu tive a sorte de ter 2 influências muito grandes. A minha tia, que era uma empreendedora que a gente nunca escutou. Tem crise, vamos cruzar os braços. Nós não temos dinheiro, vamos trabalhar que dá. Vamos criar coisa diferente que dá. Mas não tinha muita inteligência emocional. Até porque ela sempre teve a letra mais bonita, sempre foi muito bem sucedida, com muito esforço. Então, ela acha que todo mundo tinha que ser igual a ela. Entendi. Mas eu tive uma mãe que tinha muita inteligência emocional. Então, apesar de eu ser filha única, eu chegava da escola e falava, a professora fez isso comigo. O que você pode fazer para a professora gostar de você? Então, eu fui criada com buscando solução, e não coitadinha da minha filha, estão judiando dela, onde se viu. É muita crença também, né? Que eu seria capaz. Então, isso ajudou muito. E aí, entendi. Aí, falando um pouco mais lá dessa época da pandemia, ali em 2020, vocês cresceram, o Magalu cresceu pra caramba, e aí depois vem uma fase mais difícil e depois uma recuperação. Pós-pandemia, assim, eu não estou falando que eu não enfrento fase difícil, mas depois que você enfrenta tanta coisa e você tendo um caixa que te segura, você busca alternativa. E o varejo tem... Agora mesmo você falou, puxa, você gosta tanto do varejo aí no bastidor. O varejo tem essa vantagem, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa que tinha presunto, né? Não trabalhei, não. Eu fui do conselho, muito novinha ainda. Eles tinham que matar o porquinho para tirar o presunto. O varejo, em 48 horas, você redireciona. Você para de comprar, você liquida. Então, ele te dá essas alternativas muito mais rápidas do que você ter que tirar o aço inox para tirar a panela. Você ter que parar. Não, o varejo, realmente, eu concordo com você. É muito desafiador, você ganha menos, mas eu fui... Correria. É uma correria. E outra coisa, todo dia é um dia novo. Eu adoro isso. Então, assim... Mas você... Agora, falando tecnicamente, você pode redirecionar mais rápido. Entendi. Então, a gente redireciona muito rápido. E começou a não funcionar muito bem, você muda a estratégia aqui rapidamente. Eu digo que você tem 2 caminhos no varejo. 2 automóveis na pista. O aqui e agora, que dá para você tomar medidas, e o a longo prazo. Quando ele se encontra, você tem que fazer um outro. Foi assim com loja eletrônica. Ele era a longo prazo, mas nós tínhamos aqui agora para sustentar. De repente, encontrou, criou... Quando saiu a pandemia, foi muito susto para todo mundo, né? E morrendo muita gente. A gente tinha um plano para salvar os funcionários muito fortes. E eu ajudei muito e ganho muito prêmio hoje, que a gente
Unidos pela Vacina, a gente liderou um movimento, o Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente, sem brigar com ninguém, sem buscar culpados, a gente foi as premissas que eu estou te falando, não busca culpado, é daqui para frente, vamos nos unir, reunimos com o IDV, com os varejos, as pessoas que estavam, tinha 4 agências de propaganda, muita consultoria, muito compliance, a Luísa que tem que ser a cara da campanha, né? Primeiro que eu ajudei a criar. Segundo que estava Mulheres do Brasil. E terceiro que eu era mais conhecida. E eu falava, em setembro nós vamos ter... Aí eu aprendi, fui estudar, que o único que poderia comprar vacina é governo federal até você ter 75% da população vacinada. E que era muito justo. Senão só os que eram ricos podiam ser vacinados. Então não adiantava... Quem tinha que... A gente despachava com a secretária... Com o ministro da Saúde, uma turma ia para Brasília para despachar, porque era eles que tinham que comprar. E eu falava, em setembro, nós vamos ter vacinado, esse Unidos pela Vacina, junto com Unidos, com todos os movimentos, vão vacinar 75% da população. E eu recebia muita ligação. Falava, Luísa, você está ficando louca. Você está pondo o seu nome em jogo. Nós não temos nem vacina ainda. Mas eu sou muito clara das coisas quando eu pego uma causa. Eu dizia para essas pessoas, eu e mais 4.000 pessoas que estão trabalhando dia e noite aqui, vamos dizer para os nossos bisnetos, vamos deixar na história, que a gente não ficou de braços cruzados numa pandemia, porque é a maior pandemia que o mundo já viveu até hoje. Nós vamos, então, assim, eu falava, se chegar com 50, já está bom demais. Não é que nós chegamos com 80% em setembro, graças à união da sociedade civil, sem falar mal, sem brigar, e é isso que nós estamos precisando hoje. Uma grande união nacional, mundial até, para que a gente tenha o mundo que a gente merece. Também acho. Mas aí a gente estava... os desafios, você está falando que o varejo ele tem essa vantagem de se redirecionar com alguma facilidade, ou pelo menos com rapidez. Não, com rapidez, não é com facilidade, não. Com rapidez. Mas tem algumas coisas que acontecem que é meio fora do controle do varejo, por exemplo. Não, muitas coisas acontecem. Juro alto. Juro alto. Era o que eu ia falar. Juro alto. Olha, todo mundo fala do déficit. A gente estuda muito déficit, ninguém está falando do déficit, mas quando eu falo assim em todos os jornais, eu estou falando isso desde o primeiro dia, falei para o primeiro-ministro, falei para o segundo, é o seguinte, eu concordo que você tem que ter um controle de gasto, isso qualquer pessoa tem que ter, mas você também tem um país que tem que gerar emprego. O que vive um país em desenvolvimento? Da renda e do crédito. Nós não temos dinheiro para botar $2.000, como os Estados Unidos pôs, pós-Covid. Não tem. Até que, durante o Covid, foi muito rápido o que o Ministério da Economia fez. E o IDV até ajudou junto, todo mundo se uniu. Ninguém pode falar que, durante a pandemia, não teve medidas muito legais. Independente do governo, não, teve medidas legais. Mas acabou a pandemia, o Brasil não poderia manter isso tudo. E durante a pandemia, algumas áreas ficou muito prejudicada, que é a área de turismo, tanto é que eu recebo o prêmio de turismo, que eu fiz mais de 300 lives por turismo, porque eu não tenho nada de turismo, mas eu sou muito a favor do turismo para geração de emprego, e tem amiga tia Kaoki, que era do turismo, eu vi o que sofria, tinha muitas pessoas que eram donas de empresa de eventos, e realmente foi muito sofrido. Foi uma das áreas muito afetadas foi o turismo. E o turismo, se você perceber, ele levantou Portugal, ele dá emprego desde a pessoa que não tem cultura, que trabalha para levar as pessoas de táxis ou de qual lugar, para aquela que arruma os hotéis, que são como ele dá para o dono do avião. Então, assim, o turismo é uma área que... E os países em desenvolvimento, eles vivem do emprego. A renda é só um emprego. Então, não tem. Então, agora falando do juro. Eu concordo quando tem falta de produto. Porque aí, cada um quer pôr um preço e a inflação tem. O que nós estamos é com uma proposta de inflação de 3% muito baixa. E aí, um tem que correr atrás disso.
Mas não, eu garanto para você que pode ter tido falta de produto na parte de alimentos, nem falta, subiu porque não teve chuva ou porque teve chuva, mas eu não tenho falta de produto. Nós temos uma indústria que com primeira... Então, assim, tem prejudicado muito, principalmente o pequeno e o médio. Entendo. Porque quando tem aumento de juros, o credit score muda. O credit score, minha gente, é aquele que libera as pessoas para ter o crédito. Todo mundo segura o credit score. E aí falta dinheiro na economia. Então, assim, falta dinheiro para eles pagarem. Então, eu acho que não tem... Continuo falando, vai dar muita polêmica o que eu estou falando aqui, mas eu não vou me omitir. O juro alto tem acabado muito com as empresas brasileiras e precisa, pelo menos, dar sinal que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Nós estamos com, acho que, um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo. Acho que salvo engano, em 2021 salta de 2% para 9% e agora a gente está beirando os 15%. Então é muito alto. De fato, assim, se eu não me engano, se não for o maior, top acho 3 que entre os maiores. 5 ou 6, o Marcelo Silva tem essa pesquisa, mas tem no maior. Então, assim, eu acho que nós temos que ter outra forma de medir o déficit público, que não é subir no juro, porque se o varejo é o maior empregador, e os outros falam, está prejudicando o varejo, mas não é o varejo. Se o varejo não vende o que precisa vender, a indústria não fabrica, o transporte não caminha, o emprego não vem. O varejo é a ponta que sofre primeiro e que reage primeiro, como eu te falei, e que faz... Então, o pessoal fala, está prejudicando o varejo. Está prejudicando todo mundo, porque se o varejo não vende, a indústria não vende também. É uma questão de um carretel isso aí. E assusta também, já que a gente está falando disso, o lance esse que o Trump está falando, isso tem algum impacto no varejo, esse dos 50% de taxa e tudo assim, mais? Eu acho que... Eu estou procurando não dar ibope muito para isso. Entendi. Tá certo? Porque eu acho que existe uma especulação grande. O Brasil exporta e importa muito menos para os Estados Unidos do que eles estão falando que a gente está prejudicando. Isso é dados. Não sou eu, não estou falando mal do Trump nem de ninguém. Se você vê, o que nós importamos e exportamos é muito menor do que estão falando aí. Então, como é que tem que ter esse déficit de lá? Agora entra um jogo político que eu acredito que vão ter que entrar no... Por exemplo, nós levamos laranja para lá. Eles não têm como ter laranja. Aço. Mas laranja é uma coisa... O aço está lá dentro, acho que aí as empresas que estão lá dentro, né? Que é um orgulho para nós, tem empresas tão grandes de aço, de JBS lá, que é o maior empregador e uma empresa brasileira lá, né? Tem que ser orgulho. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é não dar conversa para esse assunto. Entendi. E eu acredito que o diálogo vai permanecer. E você percebe que ele fala isso, ele é um negociador, dá um pouquinho, ele volta... Não, ele volta toda vez. Ele retrocede. E eu espero que nós vamos ter muito diálogo para não acontecer isso, porque senão também... Uma coisa é clara, como eu escutei ontem a presidente do México, nós não podemos tirar a nossa soberania. Com certeza. O Brasil tem que ter uma soberania, como o México ontem ela falou. Vamos abrir diálogo, vamos negociar, tem que ser bom para os dois, mas a soberania e o México depende muito mais dos Estados Unidos do que nós. Eu escutei ela ontem falando. Todos estão respondendo a mesma coisa. A soberania não pode ser aberta, não pode ser negociada. Agora, o negócio nasceu para negociar, né? Tá bom, você está tomando prejuízo, o que nós podemos fazer, onde vamos atacar? Verdade. E não usar nenhum jogo político para que a gente possa chegar lá nisso, né? Porque o emprego no Brasil, não se esqueça que o Brasil tem uma desigualdade social gritante. E é através do emprego que dá essa dignidade. Sim, com certeza. E assim, eu estava lendo também que existe uma cooperação entre o AliExpress e o Magalu, né? Eu li também que foi uma negociação longa e tudo mais. Como é que isso aconteceu? De onde vem, mais uma vez, de onde vem essa ideia? Não, essa ideia veio assim, o Magazine é muito procurado porque chegar no Brasil não é uma coisa tão fácil. Para mim, o maior problema do Brasil é a burocracia. Tá. Se você tirar a burocracia do Brasil, você tira déficit, você tira custo das empresas que não está indo para lado nenhum. Para lado nenhum. Não está ganhando o consumidor, não está ganhando o Estado, não está ganhando... Se fizer... olha, já tem tantos planos de
facilita o Brasil. Tem empresa que gasta 12%, 13% de burocracia e que não vai para ninguém. Então, assim, eu acho que atacar a burocracia é atacar coisas muito fortes. Então, assim, na realidade, a gente é muito procurado, porque sabe que entrar no Brasil não é fácil, por empresas. E a gente foi procurado, o Frederico foi procurado pelo Alibaba, pelo grupo deles, foi lá e fizemos... A gente está na primeira parceria, não tem... O que é? A gente põe produto deles no nosso site, que a gente seleciona, e põe nosso no site deles. A gente está aprendendo a fazer isso, tá certo? É novo também, né? Do final do ano passado. É novo. Assim. Então, assim, a gente sempre é aberto. Nós somos o primeiro a fazer uma parceria com o Unibanco para ter 50% do nosso crédito, quando todo mundo achava que a gente era louca, porque a gente ganhava muito mais no financeiro do que no mercantil. Se você vendesse uma geladeira por 1.000, você ganhasse 100. 90 era no financeiro, não, 80 e 20 era no mercantil. Mas a gente não ia ter capital de giro para bancar, porque o prazo médio de uma venda de eletrodoméstico é, no mínimo, 4 meses. E você compra com 45 dias. Então, assim, essa diferença não dava para você crescer. Então, quando a gente procurou um banco para fazer isso, nós somos o primeiro. Na época, todo mundo que a gente achava que era doido. E hoje, todo mundo tem uma parceria com o banco. Então, assim, a gente experimenta. Então, nós estamos experimentando, e os dois estão experimentando. Eles querem cada vez estar mais forte no Brasil. A gente quer cada vez entender, porque a China hoje tem muita coisa. A China está muito avançada na era digital. Né? Todo mundo sabe disso. Eles estão muito adiantados na era digital. Sim. Então, e assim, o Magalu, e assim, dá para dizer que você teve uma visão muito interessante, assim, que já vem de um tempo, que primeiro você começa a comprar redes locais e ir alcançando novos lugares no Brasil com o Magazine. E aí agora a gente, até quando chega na era digital, tem mais ou menos ali um movimento parecido. Por exemplo, com a aquisição da Netshoes, com a aquisição da Estante Virtual, com a aquisição do Kabum, do Jovem Nerd, né? Como é que isso... legal, assim, nessa compra de loja física, eu participei muito, né? Porque eu era CEO da empresa, eu estou dizendo, muito desde a montagem do negócio. E hoje eu participo, mas é como conselheira e como está lá todo dia. A gente não comprava para tirar concorrente, a gente comprava para chegar na região. Então, a gente queria chegar em São Paulo. Então, a gente comprou os fundos de comércio da Colombo. A gente queria chegar no Paraná. A gente comprou as lojas Felipe. A gente queria chegar em Santa Catarina. A gente comprava para fortalecer a marca. A gente comprava os fundos de comércio para não pegar todos os estados. Então, assim, foi interessante. E quando chegou a era digital, a equipe liderada pelo Frederico percebeu que nós não éramos mais uma empresa de varejo. A gente era um super app. E para ser um super app, nós tínhamos que ter um leque de produtos e um marketplace. Mas tinha coisa que a gente tinha que ter poder nosso. Então, foi Estamos falando de 2010 para frente? De 2015 para frente. Tá. Foi bem 14. Primeiro, foi uma era de digitalização da companhia. Tá. A segunda é de transformar ela num super app. E que era a Amazon, Alibaba, e que você pode ver que é um movimento que teve. Então, aí o Frederico procurou comprar empresas com 2 sentidos, que melhoravam a nossa tecnologia para servir no marketplace. Quer dizer, hoje nós tivemos uma empresa que ensina as pessoas, nós temos uma empresa hoje, que é de Franca até, que ensina a pessoa a montar seu site e fazer oferta no seu site. A gente comprou uma empresa de treinamento, que hoje está dentro da empresa, para ensinar a treinar. O Nerd, que é uma empresa que vende o produto, mostrando a qualidade do produto de forma diferente. E a gente comprou empresa como o Kabum, que vende jogos que a gente levaria anos para ir, como a Netshoes, que é esporte, que a gente levaria antes, a Estante Virtual, que eu adoro, que é uma formadora de opinião muito séria, foi junto com a Kabum, e compramos algumas outras menores, a Equifome, para ensinar a gente a entregar em 2 horas, quer dizer, para ensinar a entregar em 2 horas. Então, você vê que tudo tem uma razão. O Frederico... E estão indo super bem as empresas. Lógico, tem umas que vão melhor que outras, estão super bem.
A gente hoje tem quase todas dentro do nosso prédio. E tem todo um ecossistema de financeira, de vários nichos, de vários lugares que bancos hoje. Então, assim, o que a gente buscou é para ser um ecossistema mesmo. E isso é o que ajuda ali a receita recorrente a continuar funcionando? Não, é que aceita você estar mais atual, você não ficar fora do mercado, porque nós seguimos as tendências. Então, hoje a gente compete, lógico, ninguém está comparando com a Amazon, com a Alibaba, porque nós temos toda aquela estrutura por fora e temos mais 1.200 lojas físicas, que é uma grande diferença nossa de todo mundo. Faz toda a diferença mesmo. E me conta um pouco sobre a criação da Lu, porque assim, a Lu hoje ela é super tecnológica. Ela é a maior influenciadora do mundo, mais do que a Barbie. Ela é mais que a Barbie, eu realmente li isso daí, ela é mais que a Barbie. Não, estou falando de seguidores e de tudo. Eu passo muito nas minhas palestras, se você conhecer a história da Lu, a Lu nasceu porque nós somos do interior, a gente veio de família, a gente é muito de humanizar, sabe? De ter respeito a um parceiro que tem 15 anos conosco. Nós estamos há 30 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no mercado. 30 anos. 30 anos, sem perder, mesmo em momentos difíceis, porque é um questionário feito, você não sabe para quem que vai. E a gente compete com pessoas que têm 1.000 funcionários, nós temos 36 mil registrados. Então, assim, então a gente compete. Então, agora acabamos de ganhar segundo lugar para mulher. Nós jogamos para mulher, fomos o primeiro de varejo em 2003 que ganhamos. E nunca saímos dos 5. Nós estamos há 30 anos nessa lista. Caraca, é muito Então, tempo. assim, é a forma nossa. E a Lu, então, criou para humanizar o site. Então, ela nasceu como Tia Luísa. Primeiro em homenagem à minha tia, né? Que é a fundadora, que morreu faz 1 ano e pouco. Nossa, recente. Então, assim, mas ela teve um problema de demência, mas não tão forte, ela era super ativa. Assim, a gente conseguiu deixar ela ativa, né? E aí, ela nasceu para isso. Aí, com isso, ela também foi evoluindo. E hoje ela é a maior influenciadora e toda a nossa inteligência artificial está trabalhando em cima da Lu. E ela vai ser, cada dia mais. Eu já falei no palco com ela ao vivo, numa Expo. E esse ano ela vai estar muito forte nas nossas Expos do dia 15 de agosto, que é só para o nosso marketplace. Então, nós estamos investindo muito na inteligência. O Frederico está botando toda a sua energia. Tem uma equipe de inteligência, lógico. Todo mundo está usando inteligência artificial. Hoje eu almocei com os destaques. A área de auditoria está usando, a área de direito está usando, porque a gente sabe que se eles não usar, eles vão ser ultrapassados. Então, a empresa inteira está muito voltada, não fanática, mas voltada para a inteligência artificial. Mas a empresa mesmo como um todo, ela abriu para todo mundo usar, fazer. Está investindo muito na Lu. E a Lu vai ser uma coisa muito interessante. Ela vai conversar com o consumidor assim, de igual para igual, respondendo como se fosse eu. Entendi. Teve uma coisa que você falou recentemente, que é toda a parte operacional será engolida pela IA. Como é que faz para gerenciar uma tecnologia como essa, que promete, inclusive, assim, substituir um monte de gente nos seus empregos, com essa parte humana que tu sempre tomou bastante cuidado? Então, mas é interessante. A gente sempre teve crediário nas lojas e caixa. A gente dava emprego para muito caixa. Então, quando a gente colocou um mobile na mão do vendedor, que hoje ele faz tudo isso, ele recebe, a gente criou um centro de distribuição dentro da loja que entrega produto para o... Ele migra. Então, hoje, nós temos tanta gente que trabalha nos depósitos das lojas para entregar produto em 2 horas. Você compra em Belém, na internet, daí 2 horas você vai lá no Magazine e recebe teu produto. Então, assim, por isso que eu falo, quem não ficar atenta vai ser engolido pela inteligência artificial, mas quem souber... Porque a inteligência artificial não vai substituir aquele que está lá na ponta conversando com o cliente, pelo menos por uns anos, tá certo? Então, eu estou dizendo para as pessoas... Para de fazer muito processo e vai fazer o estratégico, vai trabalhar. Então, quando eu digo isso, não é para tirar o emprego, é para alertar. Então, isso é um caso muito pacífico.
O caixa não existe, mas existe hoje um mínimo de depósito dentro das lojas, onde você vai lá e tem gente te atendendo, e tem gente pegando, e tem gente na hora do almoço, e tem gente estudando, e tem gente abastecendo loja para poder te entregar. Então, assim, ele vai migrar para outras áreas. Inclusive, eu tenho lido que as pessoas acima de 50 anos vão ter muito emprego, porque elas têm muito conteúdo, têm muita experiência. Porque a inteligência artificial tem que ser colocada pelas pessoas também. Uhum. E hoje a gente está criando no pessoas. Magazine a primeira comunidade. Eu estou liderando isso. Nós estamos criando a primeira comunidade de mulheres de negócios. Uhum. Porque as comunidades vão usar muita inteligência. Então, eu estou usando uma coisa que a gente é forte. Nós somos fortes, começamos pequeno, o empreendedor quer saber o que a gente é, e somos mulheres. Então, a gente está criando de mulheres sellers, né? De mulheres que têm pretensão de trabalhar no nosso marketplace. Então, a gente está hoje... Tem logomarca, foi criado, eu já fiz um evento com 800 mulheres, para a gente aprender a lidar em comunidade, onde a próprio participante da comunidade faz o conteúdo e ajuda a solucionar problemas de outras pessoas. É muito interessante. Eu vi no teu Instagram. Você postou lá. Mas assim, hoje assim, você também fez uma aparição lá no Shark Tank, né? Como é que foi participar do Shark Tank? Gozado que eu vou, assim, desde o primeiro me convida para ir para o Shark Tank. O Ricardo que recebe. Mas eu só vou num dia e faço 4 programas. Eu nem troco de roupa. Primeiro, eu tenho que dizer que tudo aquilo é verdadeiro, senão eu não estava lá. Você não sabe quem apresenta, você chega e veja, apresenta. Então, eu vou... Cada novo, eles marcam um dia que eu posso ir. Eu vou num programa e faço 4. Segundo, o programa é tão visto pelo empreendedor que todo mundo acha que eu fico os dias todos lá. Eu fico um programa e um dia. O Ricardo me leva das 2 às 9 da tarde, da manhã, noite. É muito interessante. Fico o dia inteiro lá. Eu fico, não, uma tarde inteira. Tá. Eu fico até às 8 da noite. E é muito verdadeiro. E assim, mas... Cada vez as pessoas também estão usando muito lá para marketing. É muito interessante. E são regras muito legais. E é verdadeiro. Olha, e é impressionante a audiência desse programa. Aonde eu vou, os outros falam assim, eu te vi no Shark, eu te vi no Shark, eu te vi no Shark. Nossa, eu adoro você no Shark, porque também eu não me sujeito a fazer o que... você tem... Não, eles não me dão norma, porque já me conhecem, sabe? Então, eu não vou lá para não ser eu lá... Mas também eles nunca me falaram para não ser, tudo muito respeito, tudo muito organizado. E quem fica lá adora ficar. Tu gosta de fazer também? Eu acho interessante. Eu gosto de metodologia. Eu adoro. Eu devia ter feito pedagogia, porque eu adoro metodologia. Como é que eu posso chegar nas pessoas? Como é que eu posso... eu sou tradutora lá no rito nosso, porque as pessoas começam a falar difícil... Eu começo a traduzir. Então, eu gosto muito de comunicação, de metodologia. E eu acho a metodologia lá muito legal. Então, eu gosto de estar lá pelo menos uma vez. Mas eu vou uma vez por ano, né? Ou 2, eu não sei. O Ricardo que sabe aí, mas eu vou 2 vezes por ano em cada programa só. Só isso que eu vou. Então, ficar lá uma tarde é divertido. Você ver as pessoas chegarem, querer vender. Eu adoro vender, querer vender para você ser sócio deles. É muito legal. A galera sabe vender direito, Luísa? Uns mais do que outros. Mas são legais. Quem se treina para estar lá, sabe? Você percebe que eles treinam, tem uns minutos, responde as perguntas. E é interessante. Eu gosto muito de tudo que é interessante e tudo que tem uma metodologia. Não é uma coisa jogada e nem ensaiada, assim. Se o primeiro programa eu tivesse visto que tivesse alguma coisa... Não tem. A hora que abre aquele negócio é que a gente até vê o movimento dos produtos que está lá, mas a hora que você não vê as pessoas antes, é muito verdadeiro aquilo que o público vê. Entendi. Legal, que bom, né? No fim das contas, que bom. E assim, hoje qual que é o teu papel, de fato, na companhia? Assim? Onde é que você está colocando as tuas energias? Eu sempre sou uma presidente de conselho diferente. Então, assim, eu não entro nas reuniões deles.
nem na do Marcelo, porque eu não passei pro Frederico. O Marcelo foi 8 anos, é porque é da Ibope, esse negócio de mãe passa para filho, né? Mas o Marcelo foi 7 anos, e hoje é vice-presidente do nosso conselho. Mas eu estou todo dia na empresa. Eu tenho uma linha direta com o cliente, direta, nas minhas redes sociais. Eu tenho 10 pessoas que trabalham no saque, só o que chega para mim. E eu tenho uma linha direta há muitos anos com a equipe de base. Porque a gente tem uma cultura muito forte. E um dos riscos mais sérios do crescimento é você perder a sua cara, a sua cultura. Então, eu mantenho. E as pessoas me contam tudo, é impressionante. Não me pede aumento de salário, nem aumento de ticket. Luiz, essa loja não está cumprindo nossos inegociáveis, aqui não está isso, aqui está tendo roubo. Eu tenho auditores que só trabalham para mim. E eu dou muito valor a tudo que chega, eu sei escutar. Então, eu fui 20 anos do balcão também, então eu aprendi a empatia no balcão. Né? Sente falta do balcão, Luísa? Eu acho que eu não saí do balcão. É? Eu vendo a empresa, eu não saí do balcão. Porque empatia é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. Ou eu faria isso, ou eu não vendia para um operário ou operária que começou a comprar televisão, não sabia o que ia pagar, não sabia o que era crediário. Eu tinha que me colocar no lugar dele para mim poder fazer uma venda bem feita, né? Então, eu devo muito a esse contato. E eu continuo tendo. Hoje eu almocei com os destaques, você perguntou, de todas as áreas. Então, um dos prêmios de ser destaque da sua área é almoçar comigo. Legal. E eu almocei em Franca com os destaques do escritório. Sempre fazem concurso, eu estou na TV Luiza. E eu, quando precisa... por exemplo, semana passada eu fiz para melhorar umas vendas, o povo vem me pedir. Eu sei tudo o que passa na operação. No dia a dia. Caramba. Assim, sei o que eu estou te falando de forma global, né? Então. Mas eu não fico criando nem reunião com o diretor, porque também eu não posso ter pessoas lá, desde o Marcelo, para exigir quem vai ser diretor, quem não vai ser. Entendi. E tu também participa de todas as decisões, como, por exemplo, uma aquisição como do Kabum? Vai para o conselho. Aí quem decide é o conselho. Entendi. Não sou nem eu, é o conselho qual eu sou presidente. Quem dá a última palavra é o conselho. Entendi. Que tem eu da família, tem um que representa a família, o resto é tudo de fora. Tá. E esse conselho é formado por pessoas que vocês escolheram? Que nós escolhemos, que o Marcelo, vice-presidente, tem de vários segmentos. Nós temos financeiro e tem comitês também, que são de pessoas de fora. Entendi. E a gente respeita muito. Entendi. Você falou aqui antes da gente começar, você estava falando que ia fazer um negócio legal com a Livraria Cultura. Vai ser um show. Depois que eu fui para Dubai, eu sou muito rápida para construção. O que foi fazer em Dubai? Não, eu fui com mulheres do Brasil, que eu quero falar um pouquinho depois. E eu aprendi muito. Eu fui a convite para dar uma palestra na Expo de lá. Então, eu tive acesso, porque eu estava a convite do governo. E eu aprendi que se faz uma cidade num ano, eu tenho que fazer uma reforma da minha casa em 40 dias, né? E mudei todas as premissas. Então, assim, é uma coisa muito interessante você ver que você pode fazer diferente o que você está fazendo. E eu adoro fazer diferente o que eu estou fazendo. A Livraria Cultura, eu não estou tendo pressa. E está todo mundo assustado. Porque eu viajei muito esses últimos períodos e fazendo muita